Com intervenção, tem a palavra o deputado Carlos Costa. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Secretária Regional. Olhando para a sociedade e para a economia, e depois das alterações profundas impostas pela Troika e o seu memorando, Troika essa que arrastou aqui a Ilha da Madeira também, um prolongamento de uma outra Troika, que é o PAEF, o resultado foi austeridade. Austeridade essa que, segundo o Governo Regional, não teve em conta os indicadores económicos. Ou seja, o Governo Regional devia ter em conta, antes de assinar a segunda Troika, que é precisamente o PAEF, devia ter em conta os chamados indicadores económicos, os indicadores demográficos, socioculturais e políticos. Ou seja, calcular o índice de corrupção para os indicadores políticos, o índice de pobreza e analfabetismo para o sociocultural, o índice de demográfico relativamente à taxa de saídas de população dos ativos, especialmente dos ativos com gratificações, digamos, superiores, nomeadamente em termos de qualificações, e, finalmente, o desemprego e os rendimentos pelos trabalhadores. Também gostava de dizer, relativamente a esta tripla transferência de rendimentos, que foi perdida a par e passo dos trabalhadores. Há aqui uma, praticamente, transferência do trabalho para o capital, dos serviços públicos para rendas privadas e do país para o estrangeiro. Isto, nomeadamente, naquilo que se refere às privatizações. Ora, as consequências foram nefastas. Crescimento do desemprego, precarização laboral, crescimento de horas e dias de trabalho, sem a devida compensação salarial, mais os cortes nos salários e pensões, e aumento do IRS e diminuição do IRC. Isto, nomeadamente, para focar o aspecto que no Código de Trabalho tem sido uma espécie de empecilho, neste caso concreto, para os trabalhadores. Nomeadamente, neste caso concreto, na taxa única do TSU, em que, por sua vez, provoca um aumento nos descontos dos trabalhadores, baixando a contribuição do patronato. Isto, o Governo da República entendeu, ainda pelo protesto das entidades sindicais, acabou por ceder. O que é que acontece com o Governo da República? Faz uma alteração milagrosa. E então o que é que faz? Aumenta as transferências dos rendimentos, acabando por fazer, financiando a redução do IRC e aumentando o IRS. Ora, ou seja, o que é que nós verificamos? Verificamos que o trabalhador aqui é sempre, digamos, a parte mais fraca do processo. Outra questão que gostaria de deixar aqui bem vincada é o seguinte. É sobre o trabalho precário que ainda se vive aqui na região de Taboão da Madeira. 1 em 5 pessoas que trabalham tem um trabalho precário. Ou seja, tem insegurança no trabalho e tem salários abaixo daquilo que deve ser remunerado. Ou seja, esse trabalhador, que por sua vez, ao nível da segurança, tem algum receio, porque estes contratos a termos e sem termo, acaba por fragilizar o trabalhador. E há aqui que está a grande questão. É porque se o trabalhador tivesse segurança, obviamente, nessa realidade, havia outra segurança do ponto de vista de reivindicar os seus direitos. Ora, se ele tem um trabalho precário, o que é que vai acontecer? Não vai conseguir fazer valer os seus direitos perante o patronato. E depois há mais uma, é que muitas vezes o salário é inferior à sua experiência e qualificações. E isso também não é reconhecido pelo patronato. É aqui que gostaria, Sra. Secretária, não sei se me está a ouvir. Não sei se me está a ouvir, Sra. Secretária. Está-me a ouvir. Muito obrigado. É que estamos neste momento num cenário complexo em que, por exemplo, em termos de precariedade, Portugal ocupa uma parte nefasta em termos de percentuais. A nível da região, a nível, digamos, de precariedade do trabalho, até os 24 anos, temos mais de 60% dos trabalhadores precários. Digamos que o nível da União Europeia andará à volta dos 40%. Portanto, isto para dizer que, efetivamente, há aqui, depois do trabalho precário representar à volta dos 20% do trabalho em Portugal,
e depois, mesmo antes da chamada flexibilização do mercado laboral, há aqui, digamos, três aspectos que são fundamentais de pegar. Uma é a descida do emprego. Quer de contratos sem termos ou contratos precários, todos eles diminuíram. O segundo ponto refere-se ao salário e todos eles também desceram. Aliás, refere aqui um ponto fundamental, que em 2011, o salário médio nos contratos a prazo era de 22,4%, inferior ao salário médio dos trabalhadores efetivos. Ora, há aqui uma precarização. Eu gostaria de saber da parte da Sra. Secretária se, de facto, até porque o Governo Regional aqui tem uma posição de mediação. E, obviamente, tal como diz a política é a criação de propostas e de soluções para os problemas. Para nós entendemos a política neste contexto. E eu estou aqui nesse contexto, também para colaborar e procurar as soluções nos diferentes sectores para a resolução dos problemas das populações, das pessoas. Até porque o crescimento económico, entendemos nós, que o crescimento económico deve estar centrado nas pessoas e para as pessoas. Ora, mas dizia eu, se me permite, Sra. Secretária, que o Governo Regional tem aqui uma posição não só inventariação da realidade social, de acordo com aqueles indicadores que há pouco foquei relativamente a essa realidade, os tais indicadores económicos, socioculturais, políticos, digamos, demográficos. Essa avaliação terá de ser feita. Esse trabalho das áreas sociais tem que estar no terreno para, digamos, apurar onde é que está a falha, onde é que devemos intervir, onde é que devemos arranjar políticas nesse contexto. É verdade que o Sr. Primeiro-Ministro, o anterior Primeiro-Ministro, este atual, o que se espera é que faça esta conversão e esse compra, digamos, aqui também prometeu na campanha eleitoral, e venha retificar por via da lei digamos, do contrato de trabalho, venha corrigir também o Código de Trabalho nestes assuntos. Mas perguntava eu, Sra. Secretária Regional, e tendo em conta esta realidade, como pretende o Governo Regional intervir nestas situações de precariedade laboral que vai existindo relativamente a situações de contratos a termo e sem termo, relativamente a esta realidade. E depois, há outro dado que eu gostaria de introduzir para esta minha intervenção, que já se vai longa, que é a questão do tecido empresarial. Como sabemos, ele está em destruição quase total. Neste momento, por via do desemprego e por via das falências, há aqui, digamos, uma realidade, digamos, em termos empresariais, de degradação quase total. Eu fui consultar, digamos, o boletim de Direção Regional de Estatística da Madeira, e o que verifico é que, relativamente à criação de empresas, lá estão os dados. Mas quando se trata de falar, ou quando se trata de registar o fecho, as falências e insolvências, não aparece. Nomeadamente a partir de 2013. Eu pergunto, porquê esta falha? Porquê esta falha? Porquê esta ocultação destes dados? É porque eu gostaria, Sra. Secretária, é porque nota-se claramente, desde 2010, 2011, 2012, temos aqui os dados e eles estão sempre a subir. A subir o quê? As falências. As falências, é verdade, Sra. Secretária. As falências e as chamadas insolvências estão cada vez mais a subir. Olha, nos sectores da construção civil, da construção, do alojamento, restauração e similares, atividades financeiras e seguros, atividades imobiliárias, etc, etc. Estão sempre a subir. Ou seja, cada vez temos mais falências, cada vez temos mais insolvências. Ora, gostava de saber se esta ocultação é de propósito para nós não termos os dados. É que repare, Sra. Secretária, eu gostaria de ter os dados para poder confrontá-la também com, digamos, com esta dicotomia entre aquilo que se criou e aquilo que se está a destruir, a par e passo. Portanto, esta é uma realidade. Outra questão que gostaria de chamar a atenção era sobre esta questão, a questão da ACIF, da providência cautelar. Eu gostaria que a Sra. Secretária nos explicasse esta questão Deputada, conclua. já estou a terminar, Sr. Presidente.
e da guerra da hotelaria relativamente a este problema da arbitragem. Quer ou não quer a CIF que seja arbitrado pelo Governo nesta realidade? Não, gostaria de saber da sua opinião. O que é que pensa deste diferendo entre os sindicatos e a CIF? Vai ter que concluir mesmo. E esta questão da providência cautelar, que entretanto fim de resposta contra o Governo. Obrigado, Sr. Deputado.